Eu nunca li O Alienista, de Machado de Assis, mas eu li a versão em cordel do Rouxinol de Rinaré e me sinto na obrigação de citar. No mais profundo da alma, mesmo na razão mais pura, há segredos, incertezas. E assim, pois se conjetura que até a mente mais sã tem um pouco de loucura. Dizem que de médico e louco todo mundo tem um pouco, mas eu me inclino a dizer que o que aconteceu no Hospital Colônia de Barbacena foi apenas sadismo puro. Atendendo a uma sugestão, o vídeo de hoje é sobre loucura, mais especificamente sobre o Holocausto Brasileiro. O Holocausto Brasileiro é um documentário produzido em 2016, com direção de Daniela Arbex e Armando Mendes. É baseado em um livro de mesmo nome da Daniela e conta a história do que aconteceu no Hospital Colônia de Barbacena, que ficava em Minas Gerais, também conhecido como o maior hospício do Brasil. Ele foi um hospital psiquiátrico fundado em 1903, que ao longo do século XX se tornou palco de uma das maiores tragédias de direitos humanos da história do Brasil, com uma estimativa de mais de 60 mil pessoas mortas dentro da instituição, que foram vítimas de tortura, fome, frio, doenças, violência, abandono e negligência do sistema. Então muita coisa aconteceu naquele lugar. Na teoria, a ideia dos hospitais psiquiátricos surgiu como um local onde as famílias poderiam internar as pessoas com alguma doença mental para que elas recebessem diagnóstico e tratamento. Porque o que acontecia com o louco antes disso? Historicamente falando, no mundo já se teve a ideia do louco como artista, aquele louco que declamava poesia, que era o bobo da corte. Essa ideia passou a ser modificada na Idade Média, quando o louco passou a ser alguém acometido por um pecado divino. Era o demônio, então você rezava para curar a loucura. Isso foi sendo mantido até os médicos passarem a ter direito sobre a loucura, que é basicamente quando começam a surgir os primeiros hospitais psiquiátricos ali no século XIX. Porque o que aconteceu? A gente entrou no Renascimento, e o Renascimento tem essa ideia do homem no centro do mundo e coisa e tal. Então já existia esse movimento de mudança de pensamento, o que afetou a forma como o mundo via a loucura. Ainda não havia um rompimento completo com a religião, porém quando a gente chega ali no século XVIII, o Renascimento acaba e a gente entra no Iluminismo. E o Iluminismo é um movimento que veio com essa ideia de racionalidade, de valorização da ciência, da separação da religião e do Estado. Então a loucura, que já era vista como o oposto da razão, passa a ser desacreditada. O louco passa a ser escondido, porque o louco é aquele que não pensa, que está fora de si. E como houve um rompimento com a religião, então ele já não está mais sendo acometido por espíritos, é outra coisa. E aí o que passou a acontecer é que as famílias começaram a ter vergonha. Então o louco começou a ficar em casa, a família trancava num cômodo e fingia que ele não existia. Ou era aquele louco que ficava meio que abandonado, que morava na rua, a família não reconhecia, o que passou a se tornar um problema com o crescimento da população. Nisso surgem os primeiros hospitais psiquiátricos, que recebiam essa população como uma forma de cuidar da pessoa que era louca. Então os loucos iam para esses hospitais, onde tinham um atendimento médico e psiquiátrico, comida, um lugar para dormir e serem vigiados, o que não parece uma ideia tão ruim olhando assim, né? A ideia básica do hospital psiquiátrico é que seria um lugar para onde os loucos vão. Então, aqueles que não podiam ser tratados no hospital normal iam para um hospital psiquiátrico. Mas o que foi que começou a acontecer é que nem todo mundo que era internado nesses hospitais era uma pessoa louca de verdade. Porque o que é o louco? O louco, teoricamente, assim, pulando toda uma questão filosófica existencialista que existe no tema, o louco vai ser por muito tempo aquela pessoa com uma doença mental que não se encaixa na sociedade. Então é aquela pessoa que ouve vozes, que tem delírios, que se comporta de maneira que seria considerada fora do padrão. E eu estou tendo muito cuidado para falar isso, porque até certo tempo você ser gay ou você ser uma mulher que não queria se casar era considerado loucura, porque estava fora do padrão. Hoje em dia a gente tem uma visão muito mais flexível do que é considerado alguém louco, mas o problema começou justamente aí. Porque como se tinha essa ideia do louco como aquilo que foge do padrão, qualquer pessoa que era minimamente diferente corria o risco de parar nesses hospitais psiquiátricos. E o Hospital de Barbacena é muito notável pela quantidade de pessoas que morreram lá,
mas no Brasil inteiro foram surgindo esses lugares que funcionavam basicamente como um depósito humano, então não foi só em Barbacena. Mas claro, a gente está falando de Holocausto brasileiro. Então, sobre Barbacena, 70% das pessoas que foram internadas lá não tinham qualquer diagnóstico de transtorno mental. Então, quem que ia para Barbacena? Mulheres que engravidavam fora do casamento, alcoólatras, homossexuais, órfãos, pessoas com deficiência, vítimas de abuso, amantes de políticos e até crianças, como aconteceu com os meninos de Oliveira, que eram crianças com algum tipo de deficiência física ou mental. A maioria, se não todos, eram não verbais e foram transferidos para o Barbacena depois que o Hospital de Neuropsiquiatria Infantil de Oliveira fechou em 1970. Além disso, sendo o Brasil, não dá para a gente não falar de uma questão racial, já que a maioria esmagadora das pessoas que estavam nesse hospital eram pessoas pretas e pobres, enviadas para lá por familiares, mas às vezes também por vizinhos, por pessoas próximas que passavam na rua, viam e denunciavam. Então, no documentário tem o depoimento de uma ex-enfermeira do Barbacena, que conta que, por exemplo, a Polícia Militar de BH passava recolhendo todo mundo que encontrava na rua, e essas pessoas acabavam indo parar no Barbacena, mesmo sem necessariamente serem loucas. Sobre o nome, como era muita gente que vivia nesse hospital em condições precárias, ele foi chamado de Holocausto Brasileiro pelo psiquiatra italiano Franco Basaglia, depois que ele fez uma visita no local. E aí ele fez uma comparação com os campos de concentração nazistas, porque os loucos chegavam de trem ou de ônibus e eles eram largados no hospital de Barbacena e basicamente eram esquecidos lá para morrer. E o que acontecia nesse hospital? De tudo, basicamente. Havia uma grande desumanização desses indivíduos, muita gente morria porque não tinha tratamento adequado, essas pessoas eram torturadas como uma desculpa de tratamento, havia muito essa ideia de disciplina, então você precisava disciplinar o louco para que ele agisse normalmente. Havia também uma culpabilização da vítima e um processo de infantilização, de descredibilizar aquele indivíduo. A pessoa era considerada um erro. Os tratamentos incluíam eletrochoque, lobotomia, camisa de força, agressões físicas. Tudo isso era bem comum e tudo forçado também, porque ninguém se internava nesses lugares por vontade própria. Havia a questão da tortura, que era usada como forma de punição, trabalho forçado também, eles trabalhavam para funcionários do próprio hospital, para prefeitos, para figuras importantes, em troca de um maço de cigarro, às vezes nada. Como era muita gente e não se tinha investimento, era comum os pacientes andarem pelados, não terem recursos, não tinha água encanada, então eles consumiam água de um esgoto a céu aberto. Morria muita gente, e como você não tinha onde enterrar todas essas pessoas, porque o cemitério já não tinha mais espaço e as famílias não iam buscar, eles começaram a vender os corpos daqueles mortos para faculdades, como um comércio mesmo. Então você tem registros de preços que eram dados para as peças, para os corpos. As crianças que cresceram em Barbacena também foram afetadas para o resto da vida, a maioria nunca aprendeu a falar. E tudo isso aconteceu com o conhecimento e a participação do Estado, que era quem financiava essa bomba. Para piorar, qualquer pessoa que quisesse podia ir trabalhar no Barbacena, você não precisava ter qualquer formação na área da saúde. Se você soubesse servir comida, distribuir medicação e estivesse disposto a limpar toda a bagunça, você poderia trabalhar lá. Até porque nem sequer havia uma medicação específica para cada paciente, eram simplesmente 2 comprimidos que deveriam ser dados aos loucos, e quem trabalhava lá também não sabia do que se tratavam esses comprimidos, eram simplesmente chamados de comprimido rosa ou azul, e havia a aplicação de seringas, que era chamada de Bernerva, e uma mesma seringa era usada para vários pacientes, então assim, havia um descaso completo com aquelas pessoas. Acreditem se quiser, o hospital ficou de pé até 1980, então foram 8 décadas de tortura, quando ele foi fechado graças à repercussão que uma série de reportagens do Irã Firmino foram ao ar, publicadas em 79, e também ao filme Em Nome da Razão, dirigido pelo Elvésio Raton, que trouxeram visibilidade e repercussão para o caso, além da visita do psiquiatra Franco Basaglia, que trouxe ainda mais notoriedade para o caso. Hoje em dia, a fonte mais abrangente de relatos do caso é principalmente graças a Daniela Arbex, que é autora do livro Holocausto Brasileiro.
e que foi atrás de sobreviventes do hospital, de funcionários, de pessoas que conheciam a história, para conseguir montar um registro mais completo do que aconteceu no lugar. E para quem está se perguntando onde estão os psicólogos nessa história, assim, a psicologia como ciência é uma disciplina muito recente. Ela foi inventada na segunda metade do século XIX. Então, no Brasil, ela chegou ainda mais tarde. Para vocês terem ideia, no Brasil a profissão só foi regulamentada em 1962. Quem estudava psicologia eram os médicos, era sociólogo, filósofo. A maioria dos primeiros autores que a gente tem na graduação de psicologia, se a gente for olhar, era tudo formado em medicina. Então a psicologia dependeu muito de outras áreas para se validar. Até hoje a gente meio que é o patinho feio da área da saúde. Muitas vezes a gente é esquecido, a gente é meio que esnobado por certos médicos. Então tem uma questão interna que acontece. Ali no ano de 1987, começou aqui no Brasil um movimento forte de profissionais da área da saúde, que é a luta antimanicomial, que foi quando começou a ser mais debatido os direitos da pessoa louca. Então, houve esse movimento por uma humanização da pessoa que é considerada louca. E louco aqui eu não tô falando no sentido pejorativo, eu só tô usando uma generalização do termo para não ficar toda hora falando a pessoa com doença mental, a pessoa com transtorno psicótico, essas coisas. Então é louco de forma bem abrangente. Esse movimento ficou conhecido como reforma psiquiátrica e tinha essa ideia muito forte de uma reintegração do louco na sociedade, em vez do isolamento. Então, ainda existem no Brasil hospitais psiquiátricos, mas as internações acontecem de forma mais controlada, apenas em casos em que realmente é inviável para que essa pessoa seja cuidada pela família e mantida em sociedade. E hoje em dia, os tratamentos são feitos com medicação, terapia, oficinas, acompanhamento terapêutico. A gente tem as chamadas residências terapêuticas, tem os CAPs também, que são os Centros de Atendimento Psicossociais, que fornecem atendimento e suporte gratuito para as pessoas com alguma doença mental. E alguns nomes para o movimento da reforma psiquiátrica, caso alguém tenha interesse em saber mais, foram o já citado psiquiatra Franco Basaglia e também a analista Nise da Silveira, que teve muita influência para o movimento no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Ela se tornou meio que um símbolo da reforma psiquiátrica. E, bom, foi isso, pessoal. Eu passei bem por cima, assim, dos assuntos para fazer um resumão. Então, tem muita coisa para falar ainda, até porque o Barbacena não foi o único hospital psiquiátrico que a gente teve no Brasil. E, para vocês terem uma ideia, não é como se o problema tivesse acabado quando o hospital fechou, porque para onde foram todos aqueles loucos que estavam nesse hospital? Alguns foram devolvidos para suas famílias, que não tinham qualquer estrutura para receber uma pessoa doente, o que gera toda uma nova gama de questões. Eu sei disso porque semestre passado na faculdade eu consegui entrevistar uma parente de uma sobrevivente do Barbacena. Teve gente que ainda permaneceu no hospital até um pouquinho mais de tempo. Em 2015 eu ainda vi algumas matérias de pessoas que acabaram ficando no Barbacena porque não tinham família. Então, assim, o buraco é bem mais embaixo. E é por isso que eventos como a passeata da luta antimanicomial são tão importantes. Ainda hoje, todo ano ela acontece, pelo menos em São Paulo. Eu imagino que em outros estados do Brasil também deva acontecer. Aqui em Sampa acontece na Paulista. É bem legal para se conhecer mais sobre a história por trás do movimento e entender um pouco mais sobre a questão da loucura, que eu sinto que é algo que quem não é da psicologia, da área da saúde, acaba ficando muito alheio ao que uma pessoa com doença mental passa ou já passou ao longo da história, como o que aconteceu em Barbacena. A história dos manicômios são uma das maiores tragédias do país e as pessoas não têm conhecimento disso. Então é sempre importante falarmos sobre isso para não naturalizar a violência e não esquecermos também, para que a história não se repita. Obrigada a quem me ouviu até aqui. Os comentários são sempre um campo aberto para me corrigirem caso eu tenha falado alguma desinformação. O documentário está disponível na Netflix para quem tiver interesse. E é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo.